Bom dia, é Alba, da Associação Espírita Allan Kardec. Muita alegria de estar aqui com vocês hoje, mesmo que virtualmente, mas com muita esperança de que em breve nós poderemos estar presencialmente, inclusive nos abraçando, porque acredito que isso seja o que mais nos faz falta, é esse abraço gostoso, caloroso. Hoje me foi passado um tema que eu achei bastante oportuno, em busca da fé, superando o desgosto pela vida, combatendo o suicídio. Diante de tudo que nós temos vivido durante esses 2 anos, após tantas provas, tantas dificuldades, tantas perdas, nós precisamos realmente falar muito em fé, em confiança, em amor, para poder nos dar o equilíbrio e a serenidade necessária para prosseguirmos. Então, para falarmos em fé, nós iremos buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E logo no início deste capítulo encontraremos o poder da fé, onde Jesus, numa passagem de Mateus, no capítulo 17, versículo 14 a 19, ele diz o seguinte: E depois que veio para onde estava a gente, chegou a ele um homem que, posto de joelhos, lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho, que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tendo-o apresentado a teus discípulos, e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-mo cá. E Jesus o abençoou. E saiu dele o demônio. E desde aquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não podemos nós lançá-lo fora? Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Muito interessante, né? Nós precisamos lembrar que a mostarda é a menor semente que nós conhecemos. É mínima. E quando Jesus compara, né, o tamanho da fé a uma semente de mostarda, ele quis mostrar o quanto a nossa fé é pequena, né? Quanto é mínima a nossa fé, porque ela acaba se tornando menor que um grãozinho de mostarda. E nós precisamos compreender essa passagem no sentido moral daquilo que Jesus quis demonstrar. Porque quando interpretamos essa passagem pelo seu sentido material, ela acaba se tornando um pouco incoerente, porque por mais que tenhamos fé, seria impossível você ordenar uma montanha que ela passasse de um local a outro, que ela se transportasse de um local ao outro materialmente, porque isso estaria exatamente indo contra as leis naturais. E Deus jamais iria infringir uma lei que Ele próprio criou. Então, por maior que seja a minha fé, eu não vou conseguir fazer com que uma montanha saia de um canto para o outro. Quando Jesus deixou essa mensagem, ele falava no seu sentido moral, no seu sentido simbólico, porque nós vamos perceber que a maioria dos ensinamentos do Cristo, eles têm muito uma simbologia. Jesus falava por entre linhas e havia necessidade de que se compreendesse o que Jesus queria dizer com aquilo. E é por isso, talvez, que a maioria de nós ainda não tenhamos compreendido verdadeiramente os ensinamentos do Cristo. Ainda estamos interpretando de uma forma errônea. O sentido moral da fé que transporta as montanhas são as dificuldades.
as resistências que nós encontramos durante a nossa vida e que são muitas. Nós estamos vivendo no mundo de expiações e provas. Nós somos espíritos ainda muito imperfeitos. Trazemos conosco imensas dívidas, das quais nós necessitamos quitar, aos poucos, irmos quitando estes débitos. Então, para eliminar as nossas imperfeições, corrigir os nossos defeitos, há necessidade de passarmos, sim, por muitas burilações, por muitas provas, muitas expiações, e aos poucos irmos nos retificando. Mas isso leva tempo. Então, todas essas dificuldades, essas resistências que nós encontramos pelo caminho, são elas as grandes montanhas que nós precisamos aprender a ultrapassá-las. E para ultrapassá-las, há necessidade de que nós as retiremos do caminho. Eu preciso transpor estas montanhas, retirá-las do meu caminho ou desviar-me destas montanhas, contornar estas montanhas, para que eu possa realmente prosseguir o meu caminho e ter êxito naquilo que eu me propus. Os preconceitos que infelizmente ainda nos cercam a existência, nós somos ainda seres extremamente preconceituosos de todas as formas, ainda carregamos muito preconceitos, e estes preconceitos acabam nos vendando um pouco e nos tornando com uma visão meio deturpada da vida, das pessoas, das situações, porque, em primeiro lugar, nós colocamos o nosso preconceito e enxergamos tudo e a todos através dessa nossa visão tão desfigurada, tão deformada. Então, os preconceitos, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas, elas são grandes montanhas que nós precisamos remover. E lembrando que sempre atrelados a essas grandes montanhas, existem também os grandes abismos, que nós precisamos aprender a ultrapassá-los. E não é fácil. A fé robusta, ela nos dá a perseverança, a confiança que nós necessitamos para poder realmente enfrentar essas dificuldades e ultrapassá-las. E procurar de todas as formas de que maneira que eu posso resolver essa ou aquela situação. Porque eu me determino aquilo. Eu me determino a conseguir ultrapassar este obstáculo sem medo, com coragem, com determinação, que a minha fé ela vai me dar, ela vai me fortalecer para isso. Mas a fé vacilante, aquela que não é muito forte, ela produz incerteza, ela produz uma hesitação. E a partir do momento que eu não tenho essa confiança na minha capacidade, que eu não tenho essa fé robusta, essa minha incerteza, ela já é meio caminho andado para o meu fracasso. Quando eu não acredito em mim mesma, na minha capacidade, quando eu não confio nos meus recursos e que eu não tenho uma fé ardente de que Deus está ao meu lado e que eu irei conseguir, eu já tenho, infelizmente, metade das possibilidades perdidas. Porque eu já vou começar a trabalhar, eu já vou começar a tentar continuar o meu caminho, seguindo os meus objetivos, mas me preparando para o fracasso, duvidando do meu êxito. Então, automaticamente, 50% das possibilidades eu já perdi. A confiança, a fé absoluta naquilo que eu estou fazendo, associado à razão, é o que vai realmente me garantir o êxito. A fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma. Ela nos traz aquela serenidade e a paciência de saber esperar o momento certo de tudo se realizar de acordo com a vontade de Deus e no tempo dele. Quando eu tenho essa fé, mas essa fé
absoluta de que tudo, tudo está se encaminhando para que as coisas aconteçam no momento certo, da forma que melhor aprouver a Deus, porque o nosso Pai, na realidade, ele sabe de todas as nossas necessidades e melhor do que ninguém, ele sabe o que nós necessitamos. Muitas vezes aquilo que eu acho que é o que eu preciso, na realidade é uma grande armadilha que vai me levar a um fracasso, a uma derrota. Portanto, o nosso Pai sabe exatamente o que nós necessitamos. E nós precisamos confiar que tudo virá a seu tempo, de acordo com a vontade do Pai. E tudo que vier, com certeza, é para o meu bem, é para o meu progresso. E eu preciso aprender a compreender os sinais que a vida vai me dando. Ter fé, ter confiança e investir naquilo que realmente eu perceber que é o que vai me auxiliar a ter êxito nos meus projetos, no meu projeto de vida, na minha felicidade e na minha evolução enquanto ser humano, enquanto espírito imortal. Nós vamos encontrar também nesse capítulo a fé religiosa, que no seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões, e todas elas têm os seus artigos de fé. E nesse sentido, a fé ela pode ser raciocinada ou cega. A fé cega é aquela que nada examina, que tudo aceita sem questionamento e que não se ampara na lógica. E há necessidade que nós estejamos sempre amparados na razão, na lógica. E tomando muito cuidado para que a fé raciocinada não venha permitir com que nós caiamos no fanatismo. Porque quando estamos envolvidos pelo fanatismo, nós deixamos de usar a lógica, de usar a razão e, na maioria das vezes, nos tornamos extremamente preconceituosos. O fanatismo, ele leva muito mais ao erro do que qualquer outra coisa. E pior ainda, porque normalmente o fanático religioso, ele é também muito presunçoso, porque ele se deixa levar pela própria vaidade, pelo próprio orgulho, e ele se torna também muito presunçoso. Então, orgulho, vaidade, presunção, fanatismo, ele realmente não combina com fé, porque nada tem a ver com essa nossa ligação com o nosso Pai Celestial. Principalmente se nós nos lembrarmos quando Jesus dizia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai senão por mim. E por que não um exemplo maior de simplicidade, né? De humildade, de amor, de respeito do que o próprio Mestre Jesus? Então, nós vamos perceber que fanatismo, presunção, vaidade, orgulho não combina com fé. A verdadeira fé é aquela que o Cristo nos demonstrou. É a fé que vem com razão. É aquela fé que auxilia o homem é, a estar manipulando os fluidos que existem na natureza para o próprio, para a própria cura, para a cura dos demais, para o consolo, para o amparo, para o equilíbrio nosso e do próximo. Porque nós sabemos que existe um poder imenso em cada criatura humana. Quando Jesus dizia: Vós sois deuses e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Ele se referia a este magnetismo do qual somos possuidores. Este magnetismo capaz de manipular os fluidos da natureza e que são aproveitados para uso próprio e para uso do nosso próximo. Nós podemos sim curar e nos curarmos. Nós podemos sim transportar as montanhas das nossas dificuldades, das nossas dores, do nosso orgulho, do nosso preconceito,
Nós podemos nos transformar e transformar o mundo através da nossa fé. Precisamos crer com razão e com lógica. E ao mesmo tempo, lembrando que esta fé absoluta, robusta, ela nos cobre, ela nos envolve de amor divino e de serenidade suficiente para encararmos todos os sofrimentos, porque nós sabemos que a dor é nossa grande aliada. Normalmente, a dor é aquela que vem nos mostrar que alguma coisa está errada, que eu estou indo pelo caminho errado. A dor é grande companheira, que nós precisamos aprender a conhecer, a ouvir, a compreender os avisos que ela nos traz e não maldizê-la. Porque a partir do momento que eu tenho este entendimento, eu não chegarei ao ponto de ter um desgosto tão grande pela vida que muitas vezes me leve ao ponto de sequer pensar em desistir deste grande bem, deste grande tesouro que Deus nos concedeu, que foi a vida. O fato de termos conseguido reencarnar e de reencarnarmos aqui nesse planeta significa que nós já aprendemos muito, que já evoluímos muito, mas que ainda temos muito que aprender, o que evoluir. Mas o fato de termos aqui reencarnado só demonstra que esse já é um grande motivo de glória. Somos vencedores, porque muitos outros estão ainda aguardando na fila de espera. Então, que direito teria eu de abrir mão deste grande tesouro que Deus me concedeu, dessa grande oportunidade? Somente pela falta de fé, pela falta de confiança, pela falta de amor a essa vida, de amor a Deus, é que eu estaria renunciando a essa grande oportunidade. Aí no Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão 943, quando Kardec pergunta de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. E os espíritos respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Então, para todos nós que enfrentamos as dificuldades do nosso dia a dia e que temos a consciência de que essas provas, que essas expiações, elas são necessárias e devidas, porque nós sabemos que ninguém carrega um fardo maior do que aquele que é capaz, porque Deus não o permitiria, e que ao mesmo tempo nós não estamos recebendo da vida nada daquilo que na realidade nós não merecemos, porque se estamos padecendo de algum mal, é porque temos muito que aprender com ele. Então, a partir do momento que eu não consigo enxergar tudo isso e me deixo dominar pelo desgosto, pela desilusão, pela depressão, ao ponto de abrir mão da minha existência, estarei eu envolvida numa grande ilusão, numa ilusão terrível, porque no momento em que eu despertar na pátria espiritual e perceber que os meus problemas seguiram comigo e que, pelo contrário, a carga se tornou ainda mais pesada, mais cruel, eu perceberei o grande erro que terei cometido. Porque, infelizmente, a porta do suicídio não é a melhor saída. Infelizmente, essa é a porta da ilusão, da fantasia. E é um momento em que um dia nós iremos despertar. E o despertar é doloroso, de percebermos que perdemos uma grande oportunidade nessa existência e que jogamos fora. E que pior, teremos muitas vezes que aguardarmos ainda muitos e muitos e muitos anos até que possamos ter uma nova oportunidade. E que com certeza nessa nova oportunidade este nosso fardo estará um pouquinho mais pesado,
teremos ainda algumas provas maiores a serem cumpridas e a lição talvez seja um pouco mais áspera. Então, que nós possamos valorizar este grande presente que a vida nos deu, que Deus nos deu. E ele ainda diz na questão 944, o homem tem direito de dispor de sua própria vida? Muitos dizem, a vida é minha, eu faço o que eu quiser. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser. E estamos nos esquecendo que este corpo não é nosso. É apenas uma ferramenta de trabalho que nos foi emprestada por Deus, para que tenhamos, então, condições de exercermos aqui na Terra o nosso trabalho e termos a oportunidade de colocarmos em prova aquilo tudo que nós tanto estudamos na espiritualidade, tanto trabalhamos para estarmos preparados e que aqui nessa existência viemos colocar em prova, saber se realmente eu consegui assimilar a lição, se realmente eu estou pronta para ser promovida, para subir mais um degrauzinho na minha existência. E que, portanto, a vida não é minha, o corpo não é meu, tudo me foi dado por empréstimo e que eu tenho o dever de zelar, e muito bem, de guardar, muito bem, porque um dia isso me será cobrado. Irão me perguntar, o que fizestes? E o que eu terei como responder? O homem tem direito de dispor da sua própria vida? E os espíritos dizem, não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão à sua lei. E quando falamos em suicídio, não podemos imaginar que suicídio é apenas aquele onde deliberadamente o ser termina com a própria existência. Porque, como aprendemos em muitas obras de André Luiz e outros autores espirituais que nos vêm trazer grandes lições, o suicídio, na realidade, é toda a forma com a qual nós abreviamos a nossa existência. Porque no dia a dia, muitas e muitas vezes nos envenenamos, alimentando mágoas, rancores, brigas infrutíferas, nos incomodando com picuinhas, com coisas tão pequenas, deixando passar tantos momentos importantes da nossa existência, cobrando coisas tão sem sentido. E aos poucos vamos envenenando o nosso espírito, envenenando o nosso perispírito, causando chagas, chagas que um dia poderão refletir no corpo físico em forma de doenças. Chagas que um dia poderão ir agravando-se no decorrer do tempo, até mesmo chegando ao ponto de nos abreviar a existência por terem se transformado em doenças fatais, provocadas pela nossa ira, pelo nosso orgulho, pela nossa inveja, pelo nosso egoísmo. Suicídio. O suicídio que cometemos todos os dias da nossa vida, quando deixamos de aproveitar cada segundo desta existência, deixando de agradecer a Deus, à natureza, a tudo aquilo que nos é dado gratuitamente, para que possamos viver essa existência com paz, com alegria, com uma felicidade relativa, mas com amor, com serenidade e com união entre todos os homens. Esse suicídio que cometemos no momento que deixamos de aproveitar todas as oportunidades
para evoluirmos e nos jogamos no abismo da ignorância, assassinando a nossa capacidade de aprender e de socorrer aquele que nos vão pelo caminho afora. Que possamos, cada um de nós, aproveitarmos verdadeiramente essa fé que tão bem o Cristo exemplificou, deixando ela de ser apenas do tamanho de uma semente de mostarda e que venha a ser uma grande semente que, muito bem plantada, muito bem cuidada, ela cresça, floresça e gere muitos frutos a nosso favor e de todos aqueles que se encontram sedentos e famintos pelo caminho. E que o nosso Mestre Jesus seja sempre esta base de amor e exemplo de fé, o qual todos nós estaremos dispostos a seguir, pegada por pegada, sabendo que no final dessa estrada Ele estará ali, diante de nós, nos aguardando com muito amor para nos receber, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Vida, muita, muita paz, muita alegria, alegria de viver, prazer de viver, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.